Êxodo capítulo de número 12, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra de Deus. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, machos de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará na tarde. Tomarão do sangue, pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ásperos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. Serão assados ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrar-o-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrar-o-eis por estatuto. O texto de Êxodo, capítulo de número 12, é um texto de extrema importância, tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Porque para o judaísmo ele assinala a instituição da Páscoa. Já para o cristianismo, foi na celebração de uma Páscoa, da festa da Páscoa, que Jesus ele institui a ceia do Senhor. Existe um elemento peregrino no livro do Êxodo. Existe um elemento peregrino na fé judaica que foi retomado depois de 430 anos de escravidão, em que eles ficaram estagnados, em que eles ficaram escravizados no Egito. Gênesis 12, Gênesis capítulo de número 42, nos informam e nos dão uma descrição daquilo que eu estou dizendo. Por exemplo, Gênesis capítulo de número 12, o Senhor diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, da zona da segurança, da zona da acomodação, e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas qual é o endereço, Senhor? Não, Abraão. Vai para a terra que eu te mostrarei. Dia após dia, eu vou com você no caminho. Cada dia é um dia e eu vou te direcionando. Já no capítulo de número 42, nós vemos os filhos de Jacó retornando ao Egito, ou indo ao Egito.
porque a fome era grande na terra, diz a palavra de Deus. E os filhos de Jacó então vão até José, eles não sabiam que era o seu irmão José, que era governador do Egito, e eles vão em busca do sustento. E indo em busca do sustento, os filhos de Jacó, que representavam ali a nação de Israel, o povo de Israel, eles ficam ali 430 anos, e nesse período eles são escravizados. Eles passam por situações de indignidade, por situações e por crises muito difíceis, que todos nós já conhecemos. Já em Êxodo, capítulo número 14, Deus começa a guiar esse povo novamente. Deus começa a guiar esse povo como nômade, para ser peregrino no deserto, até que esse povo chegasse à terra prometida. O Novo Testamento nos ensina que Deus está guiando um povo nômade em Cristo, até que esse povo chegue a Canaã celestial. E esse ensino do Novo Testamento, ele reverbera, ele resgata aquela imagem de Êxodo, resgata aquele propósito que foi originalmente dado a Abraão, esse propósito de um povo peregrino, esse propósito de um povo nômade, um povo que não tem pátria, um povo que não tem terra, um povo que anda com Deus, um povo que está constantemente em movimento. Por exemplo, a primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 11, diz que esse povo, que é a igreja, esse povo ele é forasteiro e ele é peregrino, ou seja, ele não tem raízes nesse mundo. Filipenses capítulo 3, verso de número 20, diz que a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, nós não temos nada com esse mundo. A nossa pátria está além desse mundo. A nossa pátria está num plano que não diz respeito ao chão onde eu e você estamos pisando nessa noite, porque é uma pátria superior, com promessas superiores que aguarda cada um de nós. Então, o livro de Êxodo, portanto, ele recupera essa imagem de um povo em movimento que tem como inauguração a celebração ou a instituição da Páscoa, um evento redentivo. E é sobre esse assunto que eu quero dividir alguns pensamentos com vocês nesta noite. O que a Páscoa tem a nos oferecer como didática da redenção. Porque quando eu leio o livro de Êxodo, quando eu presto atenção nesse capítulo de número 12, ou a partir desse capítulo de número 12, eu vejo a grande história de redenção que começa nesse evento chamado Páscoa, esse evento que se estende até o Novo Testamento, onde nós seremos redimidos para, de uma vez por todas, estarmos com o Senhor na glória. Mas o que a Páscoa ela tem a nos oferecer como didática de redenção? Eu quero destacar nesta noite alguns versículos. E o primeiro versículo que eu destaco é o versículo de número 2, que diz assim: este será o primeiro mês do ano para vocês. Este será o primeiro mês do ano para vocês. Às vezes, fazendo uma leitura superficial ou uma leitura corrida do texto, nós não percebemos ou nós não discernimos as nuances que tem nas entrelinhas desse verso tão simples e curto, que diz que este será o primeiro mês do ano para vocês. Sabe o que o Senhor estava dizendo para aquele povo? Mais ou menos assim: é tempo de zerar o calendário e começar uma nova história. Até hoje, vocês viveram 430 anos
escravizados, humilhados, oprimidos, indignados, mas a partir de hoje vocês zeram o calendário que vocês estavam sendo orientados, e a partir de hoje nós começamos uma nova história, com uma nova perspectiva, com um novo caminho e com uma nova direção. Era isso que o Senhor estava dizendo para aquele povo. É tempo de zerar o calendário. É isso que o Senhor está dizendo para cada um de nós essa noite. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite sustentando uma situação, uma circunstância, ou algo que te escravize, algo que te aprisione, algo que te humilhe, algo que cause uma grande opressão na sua vida. Hoje é dia de recomeço, porque é Páscoa. Páscoa é ressurreição, Páscoa é redenção, Páscoa é tempo de zerar o calendário e de recomeçar, ou então de recomeçar uma nova história. E é isso que a palavra de Deus nos diz, é isso que o Novo Testamento nos informa, porque as coisas velhas do passado ficaram para trás. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, eu tenho um prêmio, e esse prêmio é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A igreja tem um alvo, o nosso alvo. Agora eu vou desapontar vocês. O nosso alvo não é o céu. O nosso alvo não é simplesmente o céu. O céu, ele é resultado do alvo principal. O nosso alvo é Cristo. Cristo é o nosso alvo, porque Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa ressurreição, Cristo é a nossa redenção, Cristo é a nossa salvação, porque foi o sangue de Cristo que foi derramado para que eu e vocês estivéssemos aqui nessa noite, adorando o nome dele para todo sempre, em nome do Senhor. É tempo de zerar o calendário. É tempo de recomeçar uma nova história. Eu não sei o jeito que você chegou aqui hoje à noite. Eu não sei qual é a sua história de vida. Aliás, de alguns eu até conheço, mas a grande maioria eu não conheço detalhes. É uma oportunidade de você zerar o calendário, de você zerar a história da sua vida, de você zerar aquilo que ficou para trás, de fazer como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançar para o propósito que o Senhor tem colocado diante de você, no nome de Jesus. É tempo de zerar o calendário. Mas eu quero destacar também o versículo de número 3, que diz assim: anuncie a toda a comunidade de Israel, e no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer o sacrifício. Repito o final do versículo: cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício. Se hoje à noite nós temos a oportunidade de zerar o calendário, de recomeçar a nossa história, ou então de começar uma história em Cristo, com Cristo, para a glória de Cristo, nós também, esse versículo me mostra que existe um preço, que todo recomeço exige um preço a ser pago, porque o versículo diz que cada família escolheria um cordeiro ou um cabrito para fazer o sacrifício, e esse sacrifício, esse cordeiro, esse cabrito, seria o preço a ser pago, para que aquele povo recomeçasse uma nova história. Agora eu pergunto para você: que cordeiro é esse? Que cabrito é esse? Que animal é esse que eles teriam que sacrificar para que o sangue desse animal fosse passado nas vergas da porta e nos umbrais da porta?
símbolo é esse? Que imagem é essa que Êxodo, no capítulo 12, versículo 3, constrói apresentando para nós um simbolismo? Esse cabrito, esse cordeiro, não é outro senão o Cordeiro Santo de Deus, que foi sacrificado desde a fundação do mundo, para que eu e você tivéssemos a provisão para atravessar os desertos da vida. Sabe por quê? Porque aquele sacrifício, o sacrifício daquele cordeiro, simbolizava um preço a ser pago pela minha e pela sua redenção. O sacrifício daquele cordeiro simbolizava o sacrifício da cruz, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos a provisão para também nós atravessarmos os desertos da nossa vida. O texto diz que eles teriam que comer aquele animal inteiro. Eles não poderiam deixar nada daquele animal para o dia seguinte. Sabe por quê? Porque o sacrifício de Cristo é completo, é pleno, é perfeito, é duradouro, é eficaz. O sacrifício de Cristo é eficaz para nos purificar de toda impureza, de toda injustiça e de todos os nossos pecados. Quem sabe você entrou aqui com uma crise de consciência, dizendo assim: eu não sou merecedor, eu não mereço o sacrifício, eu não mereço o perdão de Jesus, eu não mereço aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Realmente você tem razão, você não merece mesmo. Aliás, não somente você não merece, eu também não mereço. Nenhum de nós que estamos aqui nesta noite merecemos aquilo que foi feito na cruz do Calvário, mas é por graça, é por misericórdia, é por bondade, é pela misericórdia e eterna bondade do Senhor que Ele morreu naquela cruz para nos salvar e para nos limpar de todo pecado e de toda injustiça. Ele é a provisão. Tem mais. Eles precisavam comer aquele sacrifício inteiro e não poderiam deixar nada para o outro dia. Isso significa que aquele alimento traria sustento para que aquele povo atravessasse o deserto, para que eles enfrentassem o mar que eles teriam pela frente. O que isso quer dizer? Que a presença de Jesus nas nossas vidas é o preço a ser pago, é a provisão que nós precisamos para atravessar os desertos da vida. Você está no deserto? Está sentindo a alma numa sequidão? Está sentindo que as coisas não fazem mais sentido para você? Você está percebendo que esse negócio de igreja, esse negócio de vir aqui cantar e levantar a mão e fazer algumas performances religiosas não faz mais sentido algum para você? Às vezes nós nos sentimos assim. Faz parte dos desertos que nós temos que atravessar. Faz parte de momentos de crise que nós temos que atravessar, de momentos de provação que nós temos que enfrentar para que a nossa fé seja amadurecida. Se você está passando por um deserto, parabéns para você, porque Cristo tem a provisão necessária. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o alimento perfeito, Ele é o alimento pleno, Ele é o pão vivo, Ele é o maná que caiu lá no deserto para alimentar a tua alma nesta noite, para que você atravesse esse deserto espiritual, para que você venha enfrentando em nome de Jesus. Mas eu destaco ainda um outro versículo, o versículo de número 4, que diz assim: se uma família pequena demais para um animal inteiro, deve dividir com o seu vizinho mais próximo. Eu acho esse versículo simplesmente sensacional. Porque numa leitura superficial, como eu já disse, nós não percebemos aquilo que está nas entrelinhas do texto. Nós simplesmente vamos lendo uma leitura corrida
e deixamos de meditar naquilo que está por trás do que o texto diz, da lógica que está por trás, ou da revelação que está por trás daquilo que o versículo diz. E eu achei esse versículo simplesmente sensacional. Se uma família for pequena demais para o animal no meio, deve dividir com o seu vizinho mais próximo. Sábado passado eu estava conversando com o pastor Eduardo, e num determinado momento da conversa ele me disse assim: eu não preciso de muito para viver, só preciso do essencial. E ele expôs lá os seus motivos bem básicos, bem essenciais, sem pretensões, sem ostentações. Aliás, a vida cristã deve ser uma vida sem ostentação. Aliás, a vida cristã deve ser uma vida sem querer muitas coisas, porque afinal de contas, nós somos peregrinos nesse mundo, nós somos forasteiros nesse mundo. Então, para que nós vamos querer coisas altas? Como Paulo disse, se tivermos o que vestir e o que comer, já estejamos contentes, felizes e alegres com isso. Sabe o que o texto está dizendo? Nessa simples frase: se uma família for pequena demais para o animal inteiro, divide o animal com o seu vizinho. Faz a conta, chama os seus vizinhos. Se é só você e a sua mulher, divide com o vizinho do lado. Se é só você e 2 filhos, e o vizinho do lado não tem, divide com ele. Sabe o que o texto está dizendo? 2 coisas principais: que o reino de Deus nos desafia a abrir mão da acumulação e da fé vivida de forma isolada. O texto está nos desafiando. Esse versículo ele nos desafia e nos mostra que o reino de Deus nos desafia a abrir mão da acumulação e da fé vivida de forma isolada. Que coisa linda, irmãos, quando eu prestei atenção, com mais atenção nesse versículo. Porque às vezes nós temos coisas sobrando conosco. Às vezes nós estamos acumulando coisas demais, coisas desnecessárias, coisas que só trazem peso para a nossa alma, ou então estamos correndo atrás de coisas que só traz peso. Estamos correndo atrás do vento, como disse Salomão. Estamos vivendo uma vida de acumuladores, uma vida de acumulação, e o texto está dizendo exatamente assim: não acumule. Divida o que você tem, reparta o que você tem, compartilhe aquilo que está sobrando na tua casa, compartilhe aquilo que você não sabe nem mesmo o que fazer com isso, com ele. Que coisa linda, porque a vida cristã, o reino de Deus, não é um reino de privilégios para uns iluminados. Nós não fomos chamados para sermos acumuladores de bênção, nós fomos chamados para sermos compartilhadores de bênção, distribuidores de bênção. Nós fomos chamados como igreja para sermos abençoadores daqueles que não têm, daqueles com os quais está faltando. E a Páscoa tem essa didática de me ensinar que aquilo que Cristo tem me dado, eu devo dividir com aquele que não tem. Provérbios capítulo 11, verso de número 25, diz assim: que a alma generosa ela prosperará, e aquele que atende também será atendido. Quando o Provérbios diz isso, ele não está dizendo simplesmente de coisas materiais. Quando o Provérbios diz que a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido, ele não está simplesmente dizendo de coisas materiais, de coisas palpáveis, de coisas tangíveis, mas está dizendo de alma, de coração, de sentimento, daquilo que nós somos interiormente,
mente, às vezes nós estamos acumulando pregação sobre pregação, louvor sobre louvor, culto sobre culto, religiosidade sobre religiosidade, e tem gente precisando de pouca coisa que nós demos a eles. E nós estamos acumulando, estamos ficando obesos espiritualmente, estamos vivendo em função de nós mesmos. E o texto diz assim: divide o cordeiro, divide o cordeiro, compartilha o cordeiro, distribui o cordeiro, divide aquilo que Cristo tem feito na sua vida, compartilha aquilo que o Senhor tem feito na sua alma, compartilha aquilo que você tem recebido do céu, dê ao outro aquilo que você tem experimentado da presença do Espírito Santo de Deus, porque se você é uma alma generosa, a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido, aquele que socorre também será socorrido, aquele que abençoa também será abençoado, aquele que mostra a glória de Jesus na sua vida, para o outro também verá a glória de Deus na sua vida. Esse versículo é muito lindo, porque ele desafia o nosso egocentrismo, a nossa inclinação de acumular bênçãos. Sabe essa filosofia que tem aí hoje? Que você tem que ser bem sucedido, que você tem que prosperar, que você tem que comprar do bom e do melhor. Eu não sou contra isso. Mas para que você tem corrido tanto, desgastado tanto a sua vida nessas coisas? Para que você tem investido os melhores anos da sua vida em coisas desse tipo? O reino de Deus nos desafia a abrir mão da acumulação, a buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas, as coisas necessárias, nos serão acrescentadas, disse o Senhor. Mas o texto também diz uma coisa muito linda, porque se o reino de Deus nos desafia a abrir mão da acumulação, ele também nos desafia a abrir mão da fé de vida de forma isolada. Porque se eu tenho que compartilhar o cordeiro, isso está implícito que eu tenho que me relacionar, que eu tenho que olhar no olho do outro, que eu tenho que enxergar a necessidade do outro. Porque a vida cristã não é uma vida de autônomos. E hoje o que tem acontecido, meus irmãos, são muitos crentes autônomos, os famosos desigrejados, ou então os revoltados com a igreja, os decepcionados com a igreja, por isso se tornam crentes autônomos, crentes isolados, crentes de live, crentes de internet, crentes que só se relacionam com uma tela, mas que não se relacionam com pessoas, que não olham no olho do outro, que não compartilha o que recebe com o outro, que não divide aquilo que tem recebido, a parte do cordeiro com o outro. A fé cristã, o reino de Deus, não é o reino de gente isolada. O reino de Deus não é o reino de gente sentada no sofá assistindo uma live, ceando por live, adorando por live. Nada contra, isso teve o seu valor numa época muito recente, isso teve o seu valor e ainda tem o seu valor para aqueles que têm dificuldades de mobilidade. Eu entendo perfeitamente isso. Mas se você tem saúde, meu irmão, se você tem a oportunidade, se você tem a condição de estar na igreja, reunido com seus irmãos, reunido com o corpo de Cristo, esteja, não seja um crente isolado, não viva uma vida de espiritualidade isolada, egocentrada, uma vida que não quer mais se relacionar. Sabe por quê? Porque o Salmo 133 diz assim, que é na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Não é na live, não é no sofá, não é na casa.
oportunidades estejam assim, assistindo ou vendo o culto por uma live, porque tem limitações. Mas eu e você que não temos limitações, que temos oportunidade, que podemos estar aqui, a palavra de Deus nos desafia a abrir mão da fé vivida de forma isolada. Sabe por quê? Porque o Cordeiro Santo de Deus se faz presente na igreja reunida. Eu repito, Cordeiro Santo de Deus, ele se faz presente na igreja que é o seu corpo reunido. Ele está presente ali na live, está presente lá com a pessoa que não pode vir. Ele está. Mas a presença dele nesse lugar é diferenciada. A presença do Cordeiro nesse lugar é diferenciada. A presença do Cordeiro nesse lugar faz toda a diferença. Porque nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. Nós somos o corpo. E como corpo, uns têm salmos, outros têm palavra, outros têm revelação, outros têm instrução, outros têm oração, outros têm algo da parte do Cordeiro para ministrar. Então você tem que estar na reunião dos santos, porque é na reunião dos santos, na comunhão dos crentes, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É aqui. Não é na igreja dos desigrejados, não é na igreja dos revoltados com a igreja, não é no sofá dos frustrados com a instituição religiosa. Talvez você tenha se frustrado com a instituição religiosa, mas com Cristo, Ele não te decepciona nunca. Eu destaco ainda um outro versículo, versículo de número 11, e diz assim: vocês o comerão da seguinte forma: lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A palavra de Deus é cheia de simbolismos. A palavra de Deus é cheia de significados. Eu digo novamente, se a gente lê superficialmente, não faz o exercício da reflexão, lendo em espírito aquilo que está escrito, a gente não descobre a riqueza do texto, porque esse versículo também ele é muito rico. Esse versículo ele é muito profundo, porque existe uma ordem, um jeito certo de comer o cordeiro. Existe um jeito certo de participar do reino de Deus, dessa festa chamada Páscoa. Nós não participamos da celebração onde o Cordeiro está presente de qualquer forma, ou nós não desenvolvemos a nossa espiritualidade de qualquer forma, não. Existe um jeito para participar, e o texto diz isso. Vocês vão comer da seguinte forma: lombo cingido, ou então cinto no lugar, sandália no pé, cajado na mão. Sabe o que o texto está dizendo para nós? Caminhar com Deus requer vigilância e requer abrir mão também da autossuficiência. Eu explico para você. Começa pelo cajado. O cajado é onde a pessoa se apoiava. E o cajado ensina que o apoio daquela pessoa estava além dela. Foi o cajado que Moisés utilizou, o que Moisés, em obediência ao Senhor, utilizou para que o mar se abrisse. E aquilo era um símbolo profundo para que Moisés entendesse
que a confiança estava no poder de Deus e não no cajado em si, ou nele próprio. E se nós queremos uma espiritualidade ou viver no reino de Deus, nós temos que renunciar à autossuficiência, porque às vezes nós dizemos assim: eu sou bom naquilo que eu faço. Hoje eu estou bem. Hoje eu creio que eu me saí bem pra caramba naquilo que eu fiz. E nós não mandamos bem em nada, essa é a verdade. Sabe por quê? Porque tudo que somos, tudo que temos, tudo que pretendemos vem dele, para ele, para a glória dele, para o louvor do nome dele. No reino de Deus nós temos que renunciar à autossuficiência, e ela é simbolizada por esse cajado na mão. Aonde você vai se apoiar nesse cajado? Esse cajado é símbolo de confiança, não na minha habilidade, não na minha capacidade, não na minha capacidade de arrazoar e construir soluções e saídas para os meus problemas. Mas esse cajado é símbolo de confiar somente no poder de Deus, porque se não for o poder de Deus, nada acontece na nossa vida. Mas também o texto diz: para que eles corram com sandálias nos pés e cinto nos lombos. E o texto ainda continua: que eles corram apressadamente. Irmãos, isso é lindo demais. Porque isso é profundo. Porque a didática da Páscoa está nos ensinando que, como forasteiros e peregrinos desse mundo, nós não podemos ter raízes nesse mundo. Nós temos que caminhar com Deus em prontidão e vigilância, renunciando à autossuficiência. É como se Deus estivesse dizendo para eles assim: olha, eu venho livrar vocês, mas estejam vigilantes e confiantes no meu poder. O que isso significa? É simples demais. A Páscoa já era um símbolo daquilo que aconteceria no Novo Testamento, ou irá acontecer no Novo Testamento. A Páscoa já prefigurava, já era sombra, já era uma simbologia da nossa postura no Novo Testamento, de como nós deveríamos nos comportar, ou qual deveria ser a nossa postura como peregrinos e forasteiros nesse mundo. Ou seja, cajado na mão. A minha suficiência não vem de mim mesmo, vem de Cristo. Mas eu tenho que estar vigilante, preparado, com roupa para caminhar, com sandália nos pés. Sabe por quê? Porque Mateus 24, 27 diz assim: que assim como o relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente, assim será a vinda do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7 diz assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Ele vem, ele está vindo, e nós temos como igreja que estarmos preparados e vigilantes, porque ele vem. Aleluia! Ele vem. Eu termino essa mensagem dizendo o seguinte: que a redenção, ela nunca foi por mérito para cima. Ela sempre foi pelo sangue. Desde o Antigo Testamento, a salvação, a redenção, o perdão, sempre foi pelo sangue. Porque o versículo 13 diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei por cima. A praga de destruição não nos atingirá quando eu ferir o Egito. Não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho boas obras, não é porque eu me desvio do mal. Eu não estou dizendo que você não deve se desviar do mal e que eu não devo desviar do mal. Não é isso. Mas não é por nada disso. Isso é só resultado da obra do Cordeiro na minha vida. Isso só é resultado
da consciência que eu tenho da redenção, desse evento redentivo chamado Páscoa. Isso só é resultado da consciência que um dia eu adquiri desse simbolismo chamado Páscoa, que é a minha redenção, a minha salvação, o meu perdão, sempre foi pelo sangue. O sangue passado nas laterais da porta e na verga da porta, ele indicava que uma morte substitutiva já havia acontecido. Que morte era essa? A morte do cordeiro. Que cordeiro era esse? Um cabrito? Um animal? Um macho sem defeito de um ano, como diz o texto? Não. Esse cabrito, esse cordeiro, simbolizava, desde lá de trás, desde a fundação do mundo, ele já simbolizava o nosso Senhor. Sabe por quê? Porque a salvação é pela graça, como diz Efésios capítulo 2. A salvação é pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Se nós estamos aqui esta noite celebrando a Páscoa, é pela graça, é pelo sangue, é pela misericórdia, é pela bondade, é pela benignidade, é porque Ele olhou para mim e para você e disse assim, não viu nada de bom em nós, mas no sangue, foi no sangue que Ele viu. Foi por causa do sangue que nós fomos redimidos. E é por causa do sangue que um dia Ele voltará e nos levará para estar com Ele para todos sempre. Abaixa sua cabeça agora, por gentileza, vamos orar.